Olá, boa noite. No ar o PUC TV Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto. Ontem no Serra Dourada, o Vila Nova foi derrotado pela Portuguesa por 2-1. E uma grande presença da galera do Vila. Daqui a pouquinho vamos comentar esse assunto. Amanhã o Goiás enfrenta o Fluminense pela Copa Sul-Americana. O jogo é no Maracanã e o Atlético joga sexta-feira contra o Santa Cruz, lá no Recife. O nosso WhatsApp é o 6285991000. Mande sua mensagem e faça o programa com a gente. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Wendel Pasquetto, Cleison, amigos acompanhando o PUC TV Esportes. O Márcio está fora do jogo lá em Recife pelo Atlético. Hélio dos Anjos tem muitos desfalques. O Drubski no Goiás também com muitos desfalques. Não terá o time principal ou força máxima pela Sul-Americana contra o Fluminense, ou seja, a preocupação com novos resultados negativos continua. E aí, Cleison, tudo bem? Tudo, Pasquetto. Boa noite a você, boa noite, Humberto, amigos ligados aqui na PUC TV. A torcida do Vila foi ontem, atendeu o chamado, foi ao Serra Dourada, fez uma bonita festa, só que o time não deu conta de corresponder. Jogou muito abaixo daquilo que vinha atuando nos últimos jogos. Bom, e daqui a pouquinho para o torcedor do Vila, o Cleison Teixeira, que é especialista em números, desde quando era menininho, morava na T5, ali no Solar dos Girassóis, eu ouvi a dupla Cleison Teixeira e Álvaro Maia. Isso. E daqui a pouquinho o Cleison vai passar a projeção atual de quantos pontos o Vila vai necessitar no segundo turno para não ser rebaixado para a Série C. Menininho mesmo, Cleison, pequenininho eu ouvia. Tá As certo. Feras do Cajuru na Rádio Difusora. É, e tem tempo mesmo. Não tem? Tem. Aí eu não tô mentindo, isso já tem mais de 20 anos. Tem. Meu pai era ouvinte, eu lembro bem. E o Goiás bem na época Copa do Brasil, arrebentando a equipe, tinha a Difusora, tinha Brasil Central e o Cleison já fazia o plantão com o Álvaro Maia. Você tá ligado, Humberto? Tô ligado. Igual ao Álvaro Maia, do blog do Álvaro Maia. Quer saber notícia de fofoca de rádio? Blog do alvaromaia.com.br. Nelson Rubens do Cerrado, Álvaro Charlie com Pereira. Álvaro com U e não com L, sabia? O Álvaro dele é com U. É. Vamos lá então para Vila Nova e Portuguesa. A Luciana Vitorino preparou uma matéria especial sobre a derrota do Tigrão ontem 2-1. A torcida ganhou de goleada, não se importou com o horário. O clima era o melhor possível. Uma atmosfera positiva, alguns vestidos de colorados da cabeça aos pés e com a certeza de vitória. Como foi feito em 2010, o time está jogando com muita raça, disposição e agora a torcida abraçando o time, não tem jeito, o Tigrão vai escapar com certeza. Qual que é seu palpite para o placar de hoje? Hoje é 3-0 pro Tigrão, 3 gols do Jamie. 1-0 pro Vila. Quem vai fazer o gol? Jamie, com certeza. E teve até comemoração de aniversário nas arquibancadas do Serra Dourada. Marco Túlio fez aniversário dia 20, mas aguardou o Vila voltar a jogar no Serra para comemorar. De presente a vitória do Vila Nova. Você acha que o Vila não vai ser rebaixado esse ano, não? Nunca. Com meus amigos e com essa torcida é impossível abaixar. Mas o Marco Túlio ganhou foi um presente de grego. E a coisa dentro de campo não foi tão fácil. Muito pelo contrário. Aos 6 minutos foi o primeiro susto com Alan Dias, que cruzou. A bola passou e ninguém completou. O Jamie não era o mesmo. A bola fugia dos seus pés. Júnior Xuxa não acertava nos cruzamentos. E muito menos nos dribles. Haja água para Márcio Goiano acalmar. E foi nas cobranças de escanteio que as chances começaram a aparecer. As duas com o Júnior Xuxa. Nesta, por pouco não saiu um gol contra. E na outro gol saiu, só que não. Jefferson completou para o gol e o lance foi bem anulado. Não demorou e a Lusa também teve sua chance, mas desafiar Kleber nos últimos jogos não tem sido uma tarefa muito fácil. Mas o pior estava guardado para a etapa final. Márcio Goiano não quis mudar o time. Resultado, a Portuguesa saiu na frente e com 6 minutos, Alemão investiu no contra-ataque, tocou para Gabriel Xavier, que bateu cruzado, um golaço.
Portuguesa 1-0. A torcida não se calou e continuou apoiando o time. E não demorou para a rede balançar, mas pelo lado de fora. Aos 33 minutos, Paulinho cobrou falta com tranquilidade. A defesa esqueceu de marcar Geladeira, que voou para empatar. Vila Nova 1, Portuguesa também 1. Reparem no Jamie, que ficou preocupado com o tempo. Mas a preocupação do camisa 9 não foi suficiente porque a Portuguesa não aceitou tomar o empate. Em uma gigante falha da defesa, o Vila sofreu o segundo gol, o segundo do Gabriel, e já era tarde para pensar mais uma vez no empate. Jefferson lamentou. Um fim trágico para uma noite que poderia ter sido mágica. Grande VT da Luciana, com todos os detalhes da derrota do Vila 2-1. Uma pena, a torcida do Vila ontem deu show de bola. 4-2, você lembrava aqui fora do ar. 4 de linha, contando com o goleiro 5. 5 do Vila, contra 2 da Portuguesa. Um naniquinho, esse Gabriel Xavier, que fez um golaço primeiro. E ali foi falha generalizada, não só do Jefferson, né, Cleison? Exatamente. A bola afastada pelo Gustavo, subiu com outro jogador da equipe da Portuguesa para tentar ganhar na cabeça pelo alto. Ganhou, mas não cabeceou da forma correta, né? Acabou cabeceando para trás. E ali o Jefferson foi traído pelo kick da bola, mas isso não tira a falha dele, né? Acabou falhando e proporcionando a vitória à equipe da Portuguesa, quando a Portuguesa se contentava com o empate, né? O que aconteceu com o Vila Nova ontem? Aconteceu que o time sentiu a sequência de jogos, Pasquetto. Pelo menos foi isso que eu percebi. O Vila não conseguiu desempenhar o mesmo futebol. Se o Vila, nos 3 jogos que ele venceu fora de casa, se mostrou um time aguerrido, com uma marcação forte em cima, sem dar espaços, pressionando a saída de bola do adversário, chegando com rapidez ao ataque, explorando as jogadas pelas laterais, o Vila não deu conta de fazer isso ontem. Um time muito espaçado em campo, não havia mais aquela chegada em bloco, né? O Vila é um time muito compacto nas vitórias fora de casa. Ontem o time não conseguiu desempenhar esse papel, não conseguiu realizar as jogadas que vinham dando certo fora de casa e acabou perdendo. Atuou como o Vila Nova, que vinha perdendo aqueles jogos, né? Então, as coisas não funcionaram bem para o Vila Nova ontem. O time acho que sentiu a sequência. Uma coisa deu para perceber nessas 3 vitórias, que o Vila vinha jogando com garra e no limite. E há um momento que acaba sentindo, eu acho que o Vila sentiu, porque o normal era o Vila pressionar e botar ritmo, imprimir um ritmo forte, jogando no Serra Dourada contra a Portuguesa. E desde o início, o Vila Nova procurou cadenciar mais o jogo e favoreceu a proposta de jogo da Portuguesa, que assim como o Vila fez fora de casa obtendo as vitórias, jogou fechadinha, partindo rápido no contra-ataque. Humberto, a Portuguesa tem os méritos dela, ok? Não vamos tirá-los. Ok. Mas teve alguém que deu uma amarelada feia ontem no Vila Nova? Não, eu não digo amarelada. Sentiu a galera ali? Ah, sim. Não, eu acredito. Amarelada. Não vou dizer bem nesse termo. Mas, assim, hoje eu até, na cobertura do Vila lá para a RBC, conversei com o Iron Gonçalves. O Vila ontem mostrou um cansaço da sequência de jogos e das viagens. Ele jogou em Itápolis com o Oeste, no outro dia pegou um ônibus para Bauru, 3 horas de viagem, 2 horas e pouco. Na segunda treinou e foi de ônibus para Brasília, na terça jogou com o Vasco. Na quarta de madrugada voltou de Brasília de ônibus. Na sexta já viajou para Natal. No domingo, na volta de Natal, o Vila ficou lá o domingo 3 horas no aeroporto de Salvador numa conexão. Iron Gonçalves falou, saiu 10 da manhã, chegou em Goiânia 11 da noite. Teve conexão em Salvador e depois em São Paulo. Para jogar terça-feira igual ontem com a Portuguesa. Então, essa maratona, essas viagens desgastou o time. Foi um aspecto. O outro, alguns jogadores que sentiram o estádio cheio, porque nas outras oportunidades eles jogaram com estádios cheios lá no Frasqueirão, lá no Mané Garrincha, mas não era a torcida do Vila, então sentiram o peso. Mas não digo bem amarelado, não coloco esse termo. E assim, o outro aspecto que é a Portuguesa. O Silas, depois do jogo, deu uma entrevista dizendo o seguinte, eu usei a tática que o Vila usou contra o ABC, eu assisti o jogo. Né? Fechado por 1 ou 2 bolas, foi o que aconteceu. O placar mais justo, e até o Silas disse isso depois do jogo,
seria o empate. A Portuguesa achou esse gol na falha dentro de campo exclusiva do Jefferson. Para mim não houve falha coletiva ali. A bola era limpinha do Jefferson, se apavorou, errou na cabeçada. E falha fora de campo do Márcio Goiano. Como o Márcio Goiano foi mal ontem. Impressionante. Ele mexeu aos 18 minutos, tirando um lateral para improvisar o Alisson como lateral esquerdo. E soltou o Matheus Anderson. E improvisou o Jefferson de zagueiro. Então, deu uma desarrumada ali no sistema defensivo e não ganhou ofensivamente. Porque a entrada do Matheus Anderson deu uma nova vida ao lado esquerdo do Vila, mas seria natural, porque ele entrou ali como atacante para jogar ali mesmo. Mas o Alisson em nenhum momento fez tabelinha ali. Foi muito pouco tabelinha, porque já estava cansado também. E outro detalhe, o Márcio Goiano fez a segunda alteração com o time precisar do jogo, aos 43, colocando o Boquita e só. Então, uma responsabilidade grande, uma boa parcela de culpa do treinador nesse resultado. Falando em Márcio Goiano, vamos ver o que ele disse após o jogo ontem, derrota para a Portuguesa 2-1. A gente tentou corrigir no segundo tempo, né? E por uma jogada individual acabou a Portuguesa fazendo o primeiro gol. A gente conseguiu ainda o empate, infelizmente, naquele último minuto ali, fatal. Essas são situações que tem que ser jogos mais valorizados, né? A gente correu atrás, a gente conseguiu o empate, um jogo, de repente, poderia ter terminado 1-1, um ponto, né? Você ainda ficava na frente desse próprio adversário, que é a Portuguesa. Infelizmente, a Portuguesa veio nesse momento importante para a gente de decisão, de pontuação, de aproximar um pouco mais. Infelizmente, a gente não conseguiu essa vitória. Se os jogadores conseguirem manter, sabendo da responsabilidade, sabendo da importância de pontuar, nós temos 19 jogos pela frente. Então, nós temos que encarar todos os jogos como decisão e somar o máximo de números de pontos até o final. Até porque nós temos 8 jogos fora de casa, vamos trazer o jogo do Atlético para dentro da nossa casa, são 10 jogos em casa, mais o jogo do Atlético, 11. Então, são 11 jogos em casa e 8 jogos fora. Bom, e como o Márcio tocou no assunto números, vamos a eles? Mas não são 11 jogos, não. São 10. 10 em casa e 8 fora. 10 em casa e 9 fora. E 9 Ele fora, errou na conta aí. Isso, 10 em casa e 9 fora. Tá. Cleison, hoje o Vila tem 14 pontos, é lanterna. Isso. Certo? Só que ele contou o jogo do Atlético, o Atlético é mandante. Aí o Vila ele faz 11 em contou aqui casa. pro Serra Não, Dourada. mas o do Atlético completa 10. É 10 e 8. O do Atlético 10 completa 10. Era 9 e 9, certo? Não, era 10 e 9, Cleo. Era 10 e 9, fica 11 e 8. Fica 11 e 8. Não. Era 9 e 9. 9 jogos como mandante, 9 jogos como visitante. Não faz, não dá pra fazer. Não dá, eles não fazem, não tem. Sempre você vai fazer jogo a mais ou no primeiro turno 18, é verdade. ou no segundo turno, entendeu? Não tem como. Ele puxou do Atlético como sendo em Goiânia, então são 11 em casa e 8 fora. Como mandante, o Vila vai ter 10 jogos em casa e 9 fora. E o do Atlético Só que o Atlético, um desses fora, é contra o Atlético, que é aqui. O Atlético é mandante. O Atlético é mandante, então são Vamos 11 refazer essa conta. Ainda tô na dúvida, mas vamos refazer essa conta. É fácil, o Vila faz 11 jogos em Goiânia e 8 fora. E 8 fora de Goiânia. Isso. O Vila hoje é 20º, lanterna, com 14 pontos e 4 vitórias. Eu hoje, até na Bandeirantes, falei assim, uma conta simples, de acordo com a média dos últimos anos. 31 pontos, 10 vitórias e um empate, seriam os 45. Isso. Aqueles 45 pontos habituais para escapar. Só que você, na projeção atual, a projeção pode mudar. Pode mudar. De acordo com o aproveitamento de cada um. Assim como os 45 pontos que a gente traça de média, eles também podem mudar, porque é apenas uma projeção. E hoje seria como essa conta do Vila? Nós tivemos campeonato, por exemplo, naquele ano que o Vila se salvou, em 2010, o Vila se salvou com 46 pontos e por número de vitórias, porque o Vila terminou com os mesmos 46 pontos do Brasiliense, só que o Vila teve 13 vitórias, o Brasiliense teve 12, por isso o Brasiliense caiu e o Vila se salvou, foi o 16º colocado. E já tivemos campeonato também que se salvaria com 42, que foi do ano passado, com 42 salvava no ano passado, tranquilamente. Então, e nesse ano, de acordo com a projeção atual, 41 pontos dá para se salvar, já colocando uma margem de segurança para essa permanência com 41 pontos. 41 já com margem de segurança. Com margem. Talvez escape com 40, então, na projeção o que representa hoje 36% do total de pontos disputados no campeonato. O 16º colocador está com 33%, 33,9% certo. de aproveitamento.
Então o Vila teria que... Então já deixei uma margenzinha para 36%, 36%, quase 37% de aproveitamento. O Vila hoje com 14, ele precisaria de mais... 41, 27. 27 pontos. Não, 28. 27 pontos. 27 pontos. 27 pontos. Isso. 9 vezes 3, 27. 9 Isso. vitórias. Exatamente. 9 vitórias. 9 vitórias. O Vila hoje está com um aproveitamento de 24%. Para chegar a isso aí, ele teria que ter um aproveitamento de 47%. Certo. Ou seja, ele vai precisar melhorar 23 pontos percentuais, praticamente dobrar a campanha que ele fez agora no primeiro turno. Agora, para os 45 pontos que já são um pouco mais difíceis, o Vila teria que ter um aproveitamento Cleicinho, geral de 54%. Com a sua experi de 30 anos de imprensa esportiva, quase isso, né? Não era 20, agora era 20. Não, mas ele já estava há muito tempo mexendo Já com arrumou isso. mais 10 anos para ele? O que você crava, assim, pela tua experiência? Ó, faz isso que não tem erro. Não, eu acho que o Vila... Não tem como fazer esse tipo de análise. Não, assim, dar uma fórmula não tem como. Certo. Aí vai depender do Vila Nova. Agora, se a gente partir do princípio de que a reação do Vila começou na 16ª rodada, e ela realmente começou na 16ª, porque até então era só uma vitória e 2 empates, e ela começou na 16ª rodada com 3 vitórias, o Vila, se ele mantiver essa sequência, vamos supor que ele empate com o Luverdense fora de casa, que já é um bom resultado. Aí vamos pegar uma média de 5 jogos, a cada 5 jogos, se o Vila conseguir 3 vitórias e um empate, ele vai se salvar tranquilamente. Ele vai conseguir se salvar. Então é tentar manter essa média, é tentar manter esse aproveitamento. De a cada 5 jogos fazer de 9 a 10 pontos. De 15 pontos fazer 9. 15 pontos fazer 9. E aí, Humberto, a missão do Tigrão? Ela não é impossível, ela é difícil, mas ela não é impossível. Ela é muito difícil. Ela é difícil mesmo. Agora, pela pressão, por tudo. Há 2 semanas atrás a gente dava o Vila como rebaixado. Né? Então eu acho assim. E ontem o Vila perdeu por um time do nível dele, em termos de elenco, de time. Você pegava ali. O principal jogador, o mais conhecido da Portuguesa, estava no banco, o Marcos Assunção. Né? E tem um alemão que tem uma boa passagem pelo Guaratinguetá. E o Regis jogou no Goiás aqui, o lateral direito, depois esteve na Ponte, mas assim, um time do mesmo nível do Vila, ao meu ver, do mesmo nível. E tem outros do mesmo nível. O problema é que o Vila vai precisar de muitas vitórias, né? E no primeiro turno só 4, por mais que se tenha uma reação, é complicado. Eu não acredito que o Vila vai permanecer. No próximo bloco, os gols de ontem da Série B, as primeiras mensagens... E o Goiás que amanhã pega o Fluminense pela Copa Sul-Americana. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Pega essa tabelinha, não vamos dar notícia errada não. A tabelinha do malandrinho. Porque a gente fez a conta aqui, né, Cleison? Vamos lá? Vai aí. Aqui, ó. O Vila pega no segundo turno em casa. O negócio aqui é ao vivo. Isso aqui já tá certo? Vila pega o Náutico. Isso. 1 jogo. América Mineiro 2. Ponte Preta 3. Ceará 4. Joinville 5, Sampaio Correia 6, o Atlético, ele pega aqui, certo? Não é o mandante, mas pega aqui, 7, Paraná 8, Oeste 9 e o ABC 10. Então o Vila faz 10 jogos em casa e 9 fora. De acordo com a tabela. Não. Isso. São 19 Vamos rodadas. tirar os 2 jogos do Atlético, ficam 36. 36, 18. Certo? Certo. Desses 18, 9 no primeiro turno, 9 no segundo em casa. Então tá certo. Então a informação correta, o Márcio estava certo. Não, o Márcio está errado. O Márcio falou 11 jogos em casa e 8 fora. Então são 10 jogos em casa, contando do Atlético, que ele não é mandante. Isso. E 9 jogos fora de Goiânia. Malandrinho, obrigado. Pela primeira vez você me ajudou. Eu que te ajudo tanto. Mas ontem ele não me ajudou, não. Que eu liguei para ele, era 00:20. Cadê a renda e o público, malandrinho? Não, eu já estou fora do estádio para fugir do. Agora é terceirizado. Aqui ontem o Boa venceu por 2-0 o Icasa. Esse jogo foi em Varginha. Olha que golaço. Rapaz, foi tuf. 1-0. Do conceito do Humberto também não valeu um gol bonito, não. Ele ia cruzar, ele queria cruzar nesse momento. Não, esse foi golaço. Ou foi afastando, ele foi chegando. Não, quis cruzar não, o goleiro deixou aberto ali o ângulo. O goleiro deixou aberto, o goleiro deu uma saidinha. 2-0. Resultado que ajudou o Vila Nova, né? Ajudou o Vila Nova, porque o Icasa continua com 19 pontos, é 16º. Se vocês colocam 4 gols de chutes fora da área, com esse aí eu escolho esse aí.
Pasqueto, boa noite. Vocês acham que o Vila sentiu a grande presença do torcedor Jefferson, Goiânia Viva? Pra mim, sentiu. Não, sentiu. Pra mim, sentiu. Não amarelou, mas sentiu assim, ó. Paulinho jogou aonde? Velo Clube, lá tinha uma massa dessa? O Jamie, não, o Jamie até jogou no esporte. Né? Aqui o que a gente Sentiu conversava essa massa hoje. lá. Pasqueto, meteram a mão na renda, tinha mais de 20 mil pagantes. Nilson, Onisson. Cara, o Serra Dourada hoje, por medida de segurança, tem capacidade para 46 mil. Né? E se tinha 15 pagantes, vamos colocar mais 2 não pagantes, 17. O dia que é colocar mais 31 mil O dia que pessoas é ali. quase 30 mil naquele estádio. Não cabe. Né? É difícil E realmente. aí levanta um monte de suspeitas. Tem uma denúncia de que tinha gente entrando por baixo da catraca lá ontem. Denúncia que foi feita lá na rádio onde eu trabalho, na Bandeirantes. E aí tem a suspeita. É suspeita que teriam divulgado uma renda menor para pegar menos dinheiro do Vila Nova. Agora esse negócio de passar embaixo da catraca, o Vila foi lesado, com certeza. Desviado do antecipado, né, também surgem dúvidas quanto a isso. Então, para fugir da ação trabalhista. Isso. Vila ontem perdeu porque viu o verde no calção da Portuguesa e tremeu. Jorge Fernando. Hoje é dia do pessoal tirar casquinha aqui. Se fosse... olá, boa noite. Eu sou o Sérgio da Vila Santana. Eu não disse o Vila é um doente na UTI. O último suspiro foi ontem. Os torcedores do Vila acham que o estádio cheio ganha jogo. Se fosse assim, o Flamengo era o maior campeão do mundo. Abraço a todos. Valeu, garoto. Pascleto, me explica. Time na Série B, zona de rebaixamento, levar tamanha torcida. É muito apaixonada a torcida do meu Tigrão. Assinado Ricardo Parente. De fato, a torcida do Vila ontem deu um show. Humberto Castro, que desculpa você dá... Que desculpa é essa de falar que o Vila tá cansado, entendeu? Mandaram aqui. Não é desculpa não, mas é um dos argumentos usados, inclusive, pela comissão técnica no jogo de ontem. Eu também percebi, o Vila não tinha o mesmo ritmo de jogo. Não vou dizer todo o time, mas alguns jogadores sentiram muito. Rapaz, eu fiz a jornada ontem, tava cansado hoje cedo, imagina os caras que viajar de ônibus em 10 dias aí. O Xuxa e o Paulinho não correram mesmo que correndo nos outros jogos, os dois laterais também, tanto o Cristiano quanto o Léo Rodrigues, ontem uma negação, os meias do Vila... não foram bem. E olha que a Portuguesa não fez marcação individual, fez marcação por zona. E os jogadores não conseguiam. Você pode olhar os lances. O Xuxa, toda vez que ele pegava na bola, tinha 2, 3 jogadores da Portuguesa em cima. E não só as viagens que o Vila fez de avião e ônibus nesses 3 jogos, antes da Portuguesa. Os jogos em si, o Vila correu muito, porque foi marcando e teve que segurar o adversário, segurar o resultado. É aquela questão de jogar no limite. Então mas tudo isso aí acumula um desgaste do time, ó. Copa do Brasil, o Cruzeiro já fez 1-0 no Santa Rita, o jogo é no Mineirão, gol do Marcelo Moreno de cabeça, 7 do primeiro tempo. Outro jogo das 7h30, América de Natal e Atlético Paranaense empatam por 0-0. Nós temos aqui os gols de ontem, ABC e Vasco, o jogo foi em São Januário, no Rio de Janeiro, o João Paulo fez 1-0 para o ABC com 1 minuto de jogo. O Vasco empatou os 22 do primeiro tempo com o Kleber Gladiador. Você ia ganhar a aposta. Eu falei pra você. Exatamente. Eu quis apostar com o Cleison aqui que ia sair um pênalti pro Vasco. E não deram esse pênalti pro Vasco. 1-1. E na verdade o árbitro expulsou, inclusive, o Fabrício do Vasco por reclamação. Deu um piti danado, por causa de um escanteio. E ali o Kleber tomou outro amarelo, né? Tomou? Cartão. Tomou. Esse rapaz é um irresponsável. Tirou a camisa né? pra comemorar. Aqui, os jogos de hoje na Copa do Brasil. Hoje e amanhã, né? Falar em responsável. Tirando esse da 7h30. Julgamento do Kleber. Ele foi denunciado, tapa no geladeira. E ontem o Barueri foi julgado e só multado, cara. Tomou WO, os caras não compareceram. Bragantino e Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro, Botafogo e Ceará, Coritiba e Flamengo hoje às 10, jogos de ida. E amanhã tem Grêmio e Santos, 8 da noite. Esses os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Longe da gente, né? Longe da gente. Longe. Isso Goiás não nos pertence longe, mais. O Atlético também. Passou longe. Vila tem trocentos anos que não disputa. Desde 2006. Hoje eu relembrei aqui para Luciano, em 2006, o Vila jogou a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fluminense. Empatou aqui 2-2, os gols do Fluminense marcados por Marcelo, esse do Real Madrid, Petkovic. E eu me lembro que antes do jogo, o Luiz Roberto, da Globo, ligou no meu celular, eu até assustei, falou, não, o Fernando Lima, nós trabalhávamos na Brasil Central, Fernando Lima prestava um serviço, ainda presta para a organização Jaime Câmara. Pediu para te ligar, pegar umas informações do Vila. Eu relembrei hoje aqui, ele foi muito agradável, passei e tal. Você vê, 8 anos
né? Que o Vila não Isso. joga uma Copa do Brasil. Ontem eu tive a oportunidade de ver o Jorge Vinícius, né? O JV, que trabalhou na difusora, narrou o jogo lá pro Sport TV. E lembro que em 2005 eu fiz um jogo com ele de freelance na Record, Brasiliense Palmeiras, lá na Boca do Jacaré. É bom a gente ter essa sintonia, né, com esse pessoal. É, bem legal. E esse Luiz Alberto, muito agradável. E olha que o rapaz é da Globo. E tem gente aqui em Goiânia que... Nossa. Bom, deixa pra lá. Vamos lá com o Goiás. Quem? Humberto Castro. Traz as últimas Satisfação, informações do Goiás, que amanhã pega o Fluminense. Manda pro ar. Um time e várias mudanças. Se bem que Ricardo Drubisky, depois do jogo contra o Cruzeiro, garantiu força máxima também na Sul-Americana. Mas os problemas foram aparecendo. Samuel não foi inscrito. Bruno Mineiro se contundiu na preparação. Ou seja, diante do Fluminense, a dupla de ataque titular está fora. Olha, infelizmente, a gente vinha tendo uma sequência com o Bruno e com o Samuel. O Samuel, por motivos contratuais, não pode jogar. E agora com a lesão do Bruno. Mas é uma competição nova, áreas novos e oportunidades novas, né? Acho que todo mundo que está trabalhando aí quer ter a oportunidade de jogar, uma competição diferente. Acho que tem um charme, que toda competição de mata-mata é diferente, né? O ambiente, num grande palco que é o Maracanã. Então, independente de quem o professor escolher, acho que é uma oportunidade importante aí para nos ajudar, comprovar que tem condições de estar no time titular, independente de quem está machucado ou não. E, infelizmente, para nós é opções a menos para o Ricardo montar o time, né? Então, sempre é mais complicado para o treinador quando tem lesões, quando tem motivos como esses extra-campo para poder formatar o time. Sempre complica mais ainda o trabalho dele, mas o importante é quem for ter essa oportunidade aí encarar como a oportunidade da vida de poder dar uma resposta e, quem sabe, cavar um lugar no time. Amaral e Ramon seguem desfalcando a equipe esmeraldina. Valmir Lucas, com dores musculares, não está 100%. Com isso, uma equipe quase mista no Maracanã. E quem está entrando ganha ritmo de jogo. A preocupação maior com relação a esses atletas é justamente o ritmo de jogo, né? Porque em termos físicos, técnicos e táticos, eles têm, técnicos principalmente, né? Eles têm se mostrado com uma predisposição muito interessante. E é claro que a competição ela é diferente do treinamento diário, né? Mas a gente tem mensurado os treinamentos, né? Em termos de quantidade, quantitativo, né? E tem nos dado uma expectativa muito boa com relação a esses atletas. Não só com relação a esses atletas, mas com relação a todos. E também, quando eles foram para o jogo específico, eles tiveram uma performance física que também manteve a média dos demais, talvez sentindo um pouco em função de ritmo de jogo, mas tudo já planejado, né, para que eles tenham essa evolução durante as duas competições. Isso aí, Robson Gomes, preparador físico do Goiás, gente boa e competente. A escalação, não, Beto, ficou com Renan, Moisés, Felipe Macedo, Jackson e Léo Veloso. No meio-campo, Davi, Rodrigo ou Valmir Lucas. Eu acho que o Valmir joga. Thiago Mendes, Thiago Real e esquerdinha, com o Eric na frente, o Bruno Mineiro se machucou. Esse é o time. Mas esse não é o problema. O Goiás, mesmo que estivesse com força máxima, o maior problema é a goleada que o Fluminense sofreu pro América de Natal, amigo. Vai querer descontar no Goiás? Nossa, amanhã vai entrar com tudo. Mas já descontou no Sport. O Cavalieri... mas agora é uma outra competição, né? Não sei. O assunto lá é assim, vamos conquistar um título inédito, entendeu? O Cavalieri e o Valência não vão jogar. O Cristóvão não divulgou a escalação. Para se ter uma ideia, né, de como eles estão tratando esta competição, e por ser mandante vai entrar com tudo para fazer um bom resultado e vir administrar aqui no Serra Dourada. Então, essa eliminação da Copa do Brasil da forma que aconteceu, isso é uma ferida que está aberta lá no Fluminense. E o Goiás vai ter que estar muito atento para não tomar uma goleada. Mas sabe o que eu acho, Humberto? Pelo fato dele não ter divulgado ainda a escalação do Fluminense, ele não divulgou talvez por não, de repente, tirar o torcedor do estádio. Se ele anuncia uma formação mista ou até mesmo reserva, de antemão, isso tira um pouco do público do torcedor do Fluminense, que tem a expectativa de vê-lo conquistar a Copa Sul-Americana. Agora, eu acho que depois dessa vitória que ele teve contra o Sport, goleada no Maracanã,
e voltou ali a tá brigando na frente. Claro que o título ficou mais difícil. Eu acho que o Fluminense vai focar mais no Campeonato Brasileiro. E faz sentido nesse ponto. Talvez isso ajude um pouco o Goiás, né? Porque na sequência do Brasileirão é Corinthians e Cruzeiro, os dois próximos adversários do Fluminense. É uma sequência pesada. Aqui, ó, Sul-Americana, o jogo da volta do Goiás é quarta que vem aqui às 10 da noite. E talvez por Contra isso, o Fluminense. talvez por isso ele não poupe amanhã, não. Na outra quarta, talvez. Se ele fizer um bom resultado amanhã. É. E é igual a Copa do Brasil, né? O gol fora de casa Isso, vale como fator de desempate. E amanhã, na Sul-Americana, o confronto aqui dos brasileiros, tem Sport Vitória, Criciúma e São Paulo. Certo? Os dois jogos às 10 horas da noite. Aqui mandaram uma mensagem, ó. Pasqueto, com o time do Vila. Boa noite, Pasqueto. Vocês falavam ontem da injustiça que estão fazendo com o Clayton no Goiás. A mesma situação com o Arthur no Vila Nova está sendo feita. Eu não vou nem levar muito em consideração aqui a mensagem sobre o Arthur. Eu queria te perguntar um negócio, Beto. Você que acompanha o treinamento lá, o Clayton Salles, ele não tem vontade nos treinamentos? Assim, ele está na nhaca, ele não quer, o que acontece? Não, o problema, assim, o Drubski não vê disposição nele. Né? Os trabalhos, ele vem treinando normalmente, mas realmente teve uma queda. Não sei se é algo fora, né? Algo extracampo, enfim. Ele jogou com o Drubski alguma vez, assim, no nunca, jogo oficial? Nunca. Não. Não jogou? Não. Agora, outro dia eu o Drubski já colocou de lateral direito o Valmir Lucas, o Moisés, o Thiago Mendes. Não sei se colocou mais algum, mas o menino nunca. Outro dia eu até comentei com o Aldir, né, lá na portaria lá do CT do Parque Anhanguera. O Aldir, para quem não sabe, é um comerciante, isso, chuteiras e perfumes aí para os jogadores. Enfim, comentei, Clayton Salles, o primeiro a sair do treinamento. Por que não fica lá no campo, cara? Por que não é um dos últimos? Por que não vai treinar separado, cruzamento? Chama o Niltinho, o Niltinho tá lá para isso, auxiliar. Niltinho, me ajuda aqui, me dá a bola que eu vou cruzar aqui, vou aperfeiçoar. Mas não, terminou o trabalho, não tem... E o Moisés fica até o final, assim, ele fica muito, Moisés? Também não. Também não, né? Não. Então você já matou o assunto. Não, isso eu quero só te perguntar mais um negócio. Quase ninguém fica, Pasqueto, ninguém fica. Tá bom. Mas para um cara que é deixado de lado... Peraí, com esse treinador não vou jogar, ele tá aí. Ele tá aceitando a situação. Tá aceitando a situação. Não deveria aceitar. Agora mas o cara já falou que não vai usar ele de jeito nenhum, eu vou ficar lá. Mas você tem que pensar ralando a bunda lá. E se o Drubski cair semana que vem e vier o treinador? Exato, tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Só queria te perguntar um negócio. O que você achou do Goiás escrever 4 goleiros na Sul-Americana? Normal. E só 3 laterais. Normal. E 3 laterais só. Normal, pode escrever 30, né? Escreveu 29. O que você achou de escrever 4 goleiros? 4 goleiros. Normal, pode escrever 30. E um lateral direito? Escreveu 29. E aí guardou um. Não, aí eu achei errado, porque eu acho que o Clayton Salles 4 goleiros normal? Normal, Pasqueto. Atenção para esse recado. Nota por satisfação, Cleison. Nessa participação dele com relação nessa última aí, a raiva que ele passou na gente. O satisfação é nota 10. Agora, essa opinião dele aí com relação ao fato do não ter chamado o Clayton Salles, nota 2. Só pela disponibilidade dele falar assim, eu não sou contra não ter chamado o Clayton 2, Salles. inclusive, em homenagem à lateral direita. Ele poderia ser... Exato, mas você tá comum, hein? Mas você tá concordando que ele tá certo em deixar ele fora, mesmo sabendo que pode convocar mais um. Por que assinou 4 goleiros? Então, assinou todo mundo que tinha menos o Clayton Salles à disposição. Achei que... Então é pirraça com o cara. Achei que mesmo com o estádio cheio, a torcida meio calada do Vila. Não sei se por falta dos instrumentos, como o Humberto disse esses dias, ou desânimo. E ontem falei a mesma Assinado coisa, Alessandro. É que você é pagodeiro, né, Humberto? Não tem gogó pra 90 minutos na torcida, cara. O que vocês acham do Renan, goleiro do Goiás? Tem gente que acha ele bonito. Eu acho ele bom goleiro. E só. Olha o Velber do Veracruz 2. Se mudar aquele boné de lá, hein? Esse é gente boa. É perigoso até o Atlético cair. Eu não queria, mas acho que o Vila já foi. Opinião do Velber. O J. Wilson. Eu acho que o Goiás deveria colocar a garotada na Sul-Americana. Jota, eu acho que o Goiás deve partir com tudo. Pra ver se passa, arruma um dinheiro. Tá precisando, rapaz. Mas já tá colocando, né, a garotada. E outro, o Goiás tem que ganhar algum título grande. É verdade. Apesar vai ficar aí ganhando Goianão até quando? Tem que ir pra moer, rapaz. Apesar que eu acho que o Assueri deveria jogar. No lugar do Esquerdinho, não Esquerdinho nesse jogo. Resumindo, Goiás só tem zagueiros e volantes. Cadê o Samuel?
Comunzinho, joga nada, outra contratação errada, Hernani Borges. Aí o Hernani Borges, torcedor do Goiás. Espera um pouquinho, entrosamento, o cara ficou um tempo parado. Esse Humberto é bem técnico, da família Castro Dourado mesmo, né? Eu falo assim, pra cobrar do Samuel, cara. E outra coisa, ele pegou só pedreira também, como o Goiás pegou. Aí quer pegar moleza, vai pra Série D, eu quero ver agora, contra o Atlético Paranaense, contra o Chapecoense. Aí eu quero ver o Samuel desencantando. Vai pra Série D, se ele não desencantar, aí sim eu acho uma enganação. Que a molezinha vai disputar Série D, pegar o Goianésia do Nonato. Uai, é isso aí mesmo que tem, uai. Ele tem que fazer gol nesse povo. Mas eu não tô falando de moleza não, Pasqueta. Eu tô falando que o cara tá entrando agora no time, desentrosado, e pegou só back de time bom. Só zagueiro de time que tá nas primeiras colocações. De acordo com esse Humberto aqui, lá no Goiás tá tudo bem. Eu tô tendo essa sensação também, mas... Será que ele tá montando o time com o Drubski? Ele tá de auxiliar? Eu não sei. Tá tudo bem aonde, Pasqueta? Se agora há pouco eu falei pro Goiás ter cuidado, vocês vão tomar uma goleada amanhã, hein? Atlético. Conversado com o treinador depois do Atlético. Eric Maravilha. Último treinamento do Atlético em Goiânia antes do jogo de sexta-feira contra o Santa Cruz. Empenho dos jogadores, aquela batalha campal para ser titular e ainda acompanhado de perto por dirigentes do clube. Tudo para, quem sabe, o time vencer fora de casa. Mas uma cena que nenhum torcedor gostaria de ver: a saída precoce do goleiro Márcio, que está fora desse jogo. Mas não viaja. Nosso processo de treinamento, de avaliação, conversando com ele, conversando com o treinador de goleiro, conversando com o fisioterapeuta. A primeira parte do trabalho até o fisioterapeuta acompanhou, mas insegurança. O jogador, quando está inseguro por ter tido um problema muscular, principalmente na função de goleiro, porque ele não vai ter uma atividade física voltada para o tempo todo. Então, daqui a pouco ele está lá, está frio, ele tem que dar um tiro, como ele deu aquele dia, e ele vai sentir. O jogador, quando está inseguro, ele não pode bater tiro de meta, ele não tem reação normal. Então, para que sacrificar? Nós não temos que sacrificar um jogador muito importante como é o Márcio para a temporada. Para terminar bem o primeiro turno do Campeonato Brasileiro entre os 10 melhores colocados, o Atlético terá que fazer uma façanha que pouco fez até aqui: vencer fora de casa. Isso só aconteceu uma vez, contra o Luverdense em Lucas do Rio Verde. Seria um motivo de preocupação? Olha, eu não vou falar para você que é algo preocupante para mim. Apesar de que nós perdemos 2 partidas fora de casa, né, com o nosso time, no caso, nós tivemos poucas oportunidades de jogar fora de casa. Eu gosto mais de um jogo desse, como Santa Cruz, do que com um jogo contra o Luverdense. Eu gosto mais de um jogo desse contra o Santa Cruz do que um jogo contra o Bragantino. Eu acho que o espírito do jogo, o clima do jogo, favorece para quem vai jogar lá. Não é tecnicamente, não. Favorece porque você tem um clima de jogo. Você tem 20, 30 mil pessoas, você está entendendo? Então você tem um clima bom para jogar. Agora, o adversário sabe aproveitar isso. Para quem quer chegar, nós temos que daqui para frente melhorar o nosso aproveitamento de fora de casa. Então, com todo respeito à galera do Atlético, ele está treinando o time errado. Por quê? Se ele quer estádio cheio todo jogo... tá complicado. Ele conversou fiado. Não, ele conversou fiado. Até porque, ele falou isso também porque ele perdeu pro Sampaio, perdeu pro Bragantino, entendeu? Deixa isso para lá. Vamos lá. Volta o Luciano Sorriso. Olha o Adson. Aí o Márcio. O Márcio não joga. Para mim, vai mostrar o Adson, nossa, vai fazer uma falta danada. O Márcio não joga. O treino. Volta o Sorriso, entra o Arthur na zaga e vai o Iago na frente com o... O lugar da Adriana é trocar 6 por meia dúzia. Isso. E vai o Iago na frente. Nossa, velho, que pança. Olha o Adson. E vai o Iago na frente com o André Luiz. O Adson já foi muito mais magro, hein? O Adson me animou, cara. Me animou. Eu vou fazer uma caminhada daqui a pouco lá no meu setor, na Avenida Liberdade, no Riviera, porque a gente precisa fazer uns exercícios, cara. E o Adson precisa mais ainda. Um dia eu conversei com o Adson, ele falou: bicho, esse hotel, comida demais de hotel, de jogador, você fica no hotel concentrado, você come o dia inteiro. Pois é, mas ele vai para Recife, faz uma caminhada. Quando ele era lá do Grêmio Mense, ele era mais magrinho, fininho, né? Mas vamos lá, falando sério aqui, essas mudanças, o que o Hélio disse, a ausência do Márcio de novo, Cleison, o jogo é contra o Santa Cruz lá no Arruda. Essa contusão do Márcio até que não parecia ser tão séria assim, né? E aí já terceiro jogo que ele vai desfalcar o Atlético. Havia inclusive a possibilidade dele estar na partida passada contra o Sampaio Corrêa, pelo menos presente ali no banco de reservas, mas já está descartado inclusive do jogo contra o Santa Cruz. Agora as outras mudanças elas eram necessárias, com exceção para mim da defesa.
a saída do Adriano para a entrada do Arthur. Para mim, trocar 6 por meia dúzia, acho que não vai fazer efeito. Assim, não vai alterar a maneira do Atlético jogar. Não vai mudar. Ô, Satisfação, você fala do Atlético no próximo bloco? Combinado? Combinado. Que aí dá tempo de você dar uma respirada. A gente volta em 1 minuto. Vamos lá para os 4 minutos finais do programa. Humberto, essas mudanças no Atlético e o jogo contra o Santa Cruz. Necessárias, mas a principal ele não fez porque não tem à disposição. E isso preocupa, que é na lateral esquerda, segue o Vitor Oliveira. O Diego e o Thiago Feltri não foram relacionados. Diogo. Não. Diogo, né? Só treinando fisicamente. Não estão à disposição. Eu vejo o seguinte, e é preocupante, o Atlético, para não despencar mais na tabela, nesse momento, precisa mostrar força no elenco, né? Porque perde Márcio, Júnior Viçosa já fora, aí a lateral não resolve. Não tem elenco, né, amigo? Não tem. Tá complicada a coisa ali, porque se tem o time completo, vai bem, encara um Santa Cruz de igual para igual. Não tendo, eu fico preocupado, eu fico pessimista em relação a esse jogo. Apesar que o Santa Cruz semana passada, ou retrasada, eu não sei, foi eliminado lá dentro da Copa do Brasil pelo Santa Rita de Alagoas, e parece que não tem nem série esse time. Mas o Atlético não vai legal para lá não, é preocupante. Boa noite, meu nome é Tássio. Vocês não acham que o Felipe Amorim não é melhor que o Eric? Já foi. Já foi. Eu nunca vi o Felipe Amorim jogar bem, só contra o Vila. Já teve fase boa. Aqui, fase boa na Série B. Goulart ali, ele jogava muito. Um abraço aqui pro Pedro, do setor central. Por que vocês não dão notícias do Goiás na Copa BH? Demos ontem, quando o Goiás venceu o Vasco. Jogar, 1-0. Joga amanhã. Jogar amanhã, 10 da manhã, contra o América Mineiro. Daremos. Aliás, deixa eu aproveitar e dar uma notícia aí. Tem um jogador desse time aí que certamente vai voltar de BH direto para o profissional, porque ele já esteve em 2 treinamentos antes da Taça BH. Saturnino, lateral esquerdo. E tem outros bons jogadores desse time aí que podem subir. Boa noite a todos. Pasqueto, o Vila tem chance de sair do rebaixamento? De acordo com o Cleison aqui, 9 vitórias. Né, Cleison? Isso. De acordo com a projeção. Boa noite. Quais os jogadores da Série B reforçariam o Goiás? Indiael, parabéns pelo programa. Quem reforçaria? Nossa, tem uma lista enorme. Mas, o Magno Alves renovou 2 anos com o Ceará, hein? Renovou, né? Aí encerrar lá então a carreira. O Fluminense ajudou ele, né? Isso. Pasqueto, eu vejo um cara na C que eu queria, que eu acho que... Onde você assistiu o jogo da Série C, Humberto? Eu vi segunda-feira, Águia e Fortaleza, o Cametá, ela titular do Fortaleza, o Jadilson... Cametá é ex-Vila? É, ex-Vila. E o Jadilson está lá no Águia. Águia, lanterna lá, o craque é nono, o Águia é 10. Quem é o cara? O Robert. É o centroavante, ex-Palmeiras. O centroavante do Fortaleza. Esse cara acho que encaixaria bem no Goiás. Rapaz, mas hoje ele não tira jogador nenhum desses times aí que estão bem, não. Aqui, com a venda do Douglas para o Barcelona, quanto o Goiás vai ganhar? Cerca de R$700 mil. Mais ou menos por aí. Porque não ficou aqui até os 24 anos. O Douglas embarca, acho que segunda lá para Barcelona. Tem que ver porque os valores são menores do que os que foram anunciados anteriormente. Não, se ele tivesse ficado até 24 anos, seria algo em torno de 1 milhão. Não, eu falo assim, o valor negociado é menor do que aquele que foi negociado, foi anunciado primeiramente. É um valor mais baixo. Tchau para vocês, um abraço. Esse é o BG de encerramento do programa, né? Passou rápido demais esse programa. Fica aqui, ué, até 10 da noite. Bom, passa rápido. Eu vou ali em casa jantar e você fica aqui, depois a gente encontra se tivesse horário eu ficava, tem mais assunto. Tchau. Tá bom mesmo?